Possamos abrir as Sagradas Escrituras em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 9 ao 15. Diz assim, o sermão de hoje tem por nome A Guerra contra a Ordem Criada. Diz assim a palavra do Senhor. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Oremos. Pai amado, mais uma vez, diante do Senhor, nos encontramos como igreja e agora imploramos ao Senhor que possa me usar nessa tarde para falar conosco, nos nossos corações, para que possamos reconhecer a verdadeira verdade que nos liberta, papai. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e abra nossa mente e nossos corações para o entendimento. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, primeiramente, vale fazermos algumas colocações. Nós vivemos numa geração que odeia distinções. O mundo moderno diz que qualquer diferença de função entre homem e entre mulher é uma opressão. Mas as Escrituras, elas apresentam algo completamente diferente disso. A Bíblia ensina igualdade em valor, em dignidade e até mesmo em relação à salvação diante de Deus. Mas também ensina distinção de funções que os homens e as mulheres exercem no dia a dia. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, conforme Gênesis 1, 27. Embora ambos possuem igual valor diante do Senhor, embora ambos são herdeiros da graça salvadora, embora ambos são indispensáveis no reino de Deus, existe uma igualdade de valor que é diferente de uma igualdade de função, do exercício de uma função. Feitas essas considerações, vamos nos atentar para o texto lido, 1 Timóteo 2. Paulo escreve 1 Timóteo para organizar a igreja de Éfeso, conforme a gente pode observar em 1 Timóteo 1, do 2 ao 3. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então nós vemos que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dando para ele algumas orientações para a igreja de Éfeso. Em 1 Timóteo 3,15, nós vemos o apóstolo Paulo relatando que havia desordem no culto público ao Senhor. 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, diante dessa desordem do culto público, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, e depois de falar sobre oração, nós vemos isso em 1 Timóteo 2, do 1 até o 8, o apóstolo Paulo começa a tratar dos deveres da mulher. E esse texto não é sobre inferioridade feminina, é sobre uma ordem divina. Bom, vamos adentrar no texto. Versículo 9 e 10. Que do mesmo modo, as mulheres
se atrevia em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas com boas obras. Paulo começa tratando do atavio. Atavio é a vestimenta. E o foco aqui é o coração que se manifesta no exterior, não necessariamente o que está sendo mostrado exteriormente. A mulher cristã, ela deve fugir dessa ostentação, deve fugir do ouro, das pérolas, da própria sensualidade. E nós vemos que hoje o mundo está completamente cheio disso, mas lembre-se aqui, o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Então, naquela época, existia esse tipo de comportamento dentro da igreja do Senhor, dentro do culto público do Senhor. E em Éfeso, as mulheres ricas, elas usavam penteados e joias para exibir os seus status. E Paulo diz que o brilho da mulher deve vir das boas obras. Paulo confronta essa ostentação e essa sensualidade. E a mulher cristã, de fato, ela não deve construir o corpo dela, a identidade no corpo dela, baseando-se na sensualidade, na aparência ou no luxo. A verdadeira beleza da mulher é espiritual. E Paulo, o apóstolo Pedro, fala exatamente a mesma coisa disso. Em 1 Pedro 3, do 3 ao 4. Diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E as mulheres devem, então, se fazer uma pergunta: minha aparência atrai a atenção para mim ou atrai a atenção para Cristo? Que o culto não é uma passarela de vaidade, é um lugar de adoração ao nosso Senhor. E Paulo diz isso no versículo 10, que o verdadeiro adorno da mulher santa são suas boas obras. E que boas obras são essas? Vamos tratar melhor nesse assunto no decorrer do sermão. Versículo de número 11. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Precisamos entender corretamente esse texto. Vou ler 1 Coríntios 14, do 34 ao 37. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E nós estamos diante de uma proibição para a igreja. Qual é? Que o apóstolo Paulo diz, é uma proibição de silêncio, que as mulheres fiquem caladas. E de fato, o apóstolo Paulo está proibindo a mulher de falar na igreja? Claro que não. O termo silêncio que nós vemos aqui em 1 Timóteo, ou o termo calada que nós vemos em 1 Coríntios, não significa essa proibição absoluta de falar. Mutismo ou certa inferioridade intelectual. Aprender em silêncio não diz respeito às mulheres ficarem com a boca costurada no culto, e sim não exercerem expressão pública de ensino para homens, conforme ele vai falar no versículo seguinte. Mulheres profetizavam na igreja, nas primeiras igrejas. Em 1 Coríntios 11, 4 e 5 a gente vê: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Vemos que existiam profetisas na igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não defendia o absoluto silêncio, e sim o não exercício público do ensino autoritativo. Mulheres falavam, mulheres cantavam e até profetizavam, como a gente já viu nas primeiras igrejas, mas não poderiam exercer o ensino com autoridade sobre os homens, como nós vamos ver no versículo seguinte. E isso é diferente, meus irmãos. Estar calado na igreja, como nós vemos em 1 Coríntios, no versículo de número 28, mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então esse termo, calado na igreja, não é ficar absolutamente mudo.
E sim, não falar em público, falar sozinho, como nós vemos aqui em 1 Coríntios, que eu acabei de ler. Então, um ponto que está sendo tratado pelo apóstolo Paulo é que as mulheres não podem exercer um ensino pastoral, um ensino autoritativo. E nós vamos entender melhor essa proibição. Vamos para o versículo de número 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Antes, vamos analisar de uma forma breve o Antigo Testamento. Todos os sacerdotes eram homens. E o que eram ser os sacerdotes? Os sacerdotes representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Por isso, cabia aos sacerdotes cuidar das ofertas e dos sacrifícios que eram oferecidos pelos israelitas no culto público, que era instituído por Deus. Êxodo 28:1 nós vemos: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então Arão e seus 4 filhos homens. As filhas mulheres não foram chamadas para o ofício sacerdotal. Números 3, 9 e 10. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dadas em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e não o estranho, que se chegar, morrerá. Ou seja, Arão e não Miriam. Os filhos de Arão e não as filhas de Arão eram sacerdotes. Isso deriva de algo anterior, dos patriarcas, que todos também eram homens. Abraão, Isaac, Jacó. Antes de Abraão, Deus fez uma aliança com Adão, não com Eva. Depois, a aliança foi feita com Noé, não com a sua esposa. Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, que é chamado de Israel, que teve 12 filhos, 12 homens, e cada um era uma tribo de Israel. Então, o conceito de liderança no Antigo Testamento é masculino. Vamos para o Novo Testamento. Jesus, apesar de valorizar muito as mulheres, por exemplo, apareceu ressurreto pela primeira vez para uma mulher, Maria Madalena. Em João 20, isso é relatado, do 11 ao 14. A primeira pessoa também a anunciar a ressurreição de Cristo foi uma mulher, não homens. Nós vemos isso em João 20, 18. Maria Madalena anunciando o Cristo ressurreto. Jesus quebrou preconceitos da época ao conversar, por exemplo, com a mulher samaritana, em João 4, do 7 ao 9. Então, Jesus valorizou muito as mulheres, mas não há nenhuma ordenação de Jesus para o governo da igreja. Não há ofício de pastoras, bispas, apóstolas, não. Jesus escolhe 12 apóstolos, 12 homens. Jesus poderia ter escolhido alguma mulher, mas não escolheu. Jesus manteve a liderança da igreja nas mãos de homens, mesmo podendo alterar os costumes daquela época. Quando Judas se enforca, os candidatos substitutos são 2 homens, não mulheres. Atos 1, do 23 ao 26. Inclusive Matias, que foi o substituto de Judas. Após Paulo dá diversas orientações por meio de suas cartas a várias igrejas primitivas. E aí nós chegamos, meus irmãos, aqui na carta a Timóteo. E o contexto aqui é o ensino doutrinário oficial. Lembrem-se, Paulo está tratando com Timóteo sobre a igreja visível em Éfeso. O contexto aqui é de autoridade pastoral, visto que trata de exercício de autoridade na igreja. E o contexto aqui é de governo dessa igreja, como fica melhor evidente em 1 Timóteo, no capítulo de número 3. Paulo aqui está reservando o ofício pastoral e presbiteral aos homens qualificados. Diante desse texto, então, cabe a nós fazer algumas perguntas. Pode uma mulher dirigir uma igreja? Pode uma mulher ser pastora? Pode uma mulher exercer uma liderança entre homens? E, em 1 Timóteo, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo começa a falar sobre os deveres dos pastores, bispos e dos diáconos. 1 Timóteo 3, 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar,
Nós vemos aqui várias características. E se o pastor precisa ser marido de uma só mulher, já sabemos que o pastor não pode ser mulher. Não vemos aqui a possibilidade de bispa ser esposa de um só homem. E lembrem-se, essa recomendação é para a liderança da igreja de Éfeso. E a liderança é exclusivamente masculina. Voltemos para o texto de 1 Timóteo 2, versículo de número 12. Não ensinar nem exercer autoridade sobre os homens diz respeito à liderança da igreja. Ou seja, existe aqui uma proibição, volto a dizer, do ensino autoritativo. Relação com o pastorado, com a liderança da igreja. A restrição do apóstolo Paulo não é somente sobre as mulheres não poderem ser pastoras, mas também em não poderem exercer as atividades de pastoras, mesmo sem terem o título de pastorado. Então, às vezes a mulher ela não recebeu o título, o ofício de pastora, mas ela prega, mas ela ensina como se fosse. Também não pode, é uma restrição do apóstolo Paulo, porque ele diz aqui no versículo 12 que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Então a mulher não pode ser ordenada, tampouco exercer as funções sem ordenação. O ensino público é proibido. O que diz é a Bíblia, meus irmãos, não sou eu que estou dizendo. Subir no púlpito e pregar a palavra é exercer o ensino. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou ensinando a igreja. Estou ensinando a igreja. Trazendo doutrinas. Isso é exercer uma liderança através do ensino. Então há essa proibição de pregação por parte da mulher. Então a mulher não pode ser pastora ordenada. Por quê? A pastora, ela vai exercer uma autoridade sobre a igreja, e a igreja também é composta por homens. E nós vemos aqui que a mulher não pode exercer autoridade sobre homens. Por que a mulher também não pode, mesmo sem ser ordenada, pregar numa congregação? Porque numa congregação tem homens e tem mulheres, então ela vai ensinar homens, não pode. Pregar o sermão, como nós já vimos, é exercer autoridade de ensino. Ou seja, nós vemos que diz respeito aos homens nesse sentido. Ou seja, a mulher pode ensinar com autoridade outras mulheres. Isso é permitido, meus irmãos, igreja. E também as crianças, como nós vamos ver melhor adiante. William, mas em Gálatas 3:28... diz que não existe nem homem nem mulher no reino de Deus. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, nem servo, nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meus irmãos, é evidente, aqui em Gálatas diz respeito à salvação e não ao serviço de autoridade na igreja. E Raquel foi pastora no Antigo Testamento. É verdade. Mas a Raquel foi literalmente uma pastora de ovelhas, no sentido literal. Ela cuidava das ovelhas, não numa igreja. Raquel não era sacerdote. Gênesis 29:9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. William e Débora. Débora era juíza. Juízes 4:4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Mas juíza era uma líder civil, não era uma líder da igreja. Débora era juíza, não era pastora. Ela não liderava espiritualmente o povo, como um sacerdote ou um pastor. Além disso, a própria Bíblia mostra que aquilo era uma exceção, porque os homens estavam falhando em liderar. Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naquele momento, Israel estava em decadência espiritual. Ou seja, o fato de Deus levantar uma mulher aqui como líder foi uma exceção em um tempo de desordem, não uma regra a ser copiada. Inclusive, Débora não exerceu a autoridade militar de forma direta, como nós vemos em Juízes 4, 6 e 7, mostrando que Débora chama Baraque para liderar o exército. Juízes 4, 6 e 7. Mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai
e atrai gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, ela era profetisa e julgava causas, mas o chefe militar era um homem, era Baraque. Inclusive, Baraque hesita e quer que Débora vá com ele, quando a gente continua a leitura do texto. E Débora responde que a honra da vitória seria dada a ela. Mais tarde, em Juízes 4:21, o Sísera seria morto por Jael, uma outra mulher. Enfim, meus irmãos, isso mostra que a falta da liderança masculina era vergonhosa para aquele contexto. Naquela época, os homens eram fracos e não exerciam a autoridade bíblica que lhe foram ordenada. Está aparecendo hoje, inclusive. Atrás de toda mulher líder, existe um homem fraco. O Eli e a Priscila, ela ensinou Apolo, Atos 18:26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam, mais precisamente, o caminho de Deus. Áquila e Priscila declararam mais precisamente o caminho de Deus a Apolo. Mas antes de tratar desse assunto, eu vou citar um outro exemplo. Gênesis 21, do 8 ao 13. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos seus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva faria uma nação, porquanto é tua descendência. Sara tinha razão, e Abraão não... Sara tinha razão, e Abraão não. E Deus diz a Abraão que Sara tinha razão. Nós vimos aqui no texto. Então, o exemplo de Apolo e o exemplo de Abraão são diferentes do exercício público de autoridade de ensino. Estamos diante, nesses dois exemplos, do que, meus irmãos? De uma exortação, de certa observação, de um ato de sabedoria, de um ensino particular. Não um ensino autoritativo, público, na igreja. Não há contradição nesses dois exemplos com a proibição do apóstolo Paulo, meus irmãos. É diferente essa exortação privada, particular, de uma autoridade pública de ensino. William, mas isso é uma questão cultural. Era a cultura da época do apóstolo Paulo. Absolutamente não, meus irmãos. Isso é uma questão advinda da criação. O próprio apóstolo Paulo vai explicar o porquê dessa proibição no versículo seguinte. E ele vai apelar para a doutrina da criação e da queda. Avancemos, versículo de número 13 e 14. Por quê? O apóstolo Paulo começa por quê? Ele fala, mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Esteja em silêncio. Por quê? Aí ele fala no versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, é uma ordem de Deus desde o início. Não é um costume da época. Paulo não fundamenta seu argumento na cultura de Éfeso, no machismo romano ou nos costumes temporários. O apóstolo Paulo volta para a criação. Isso é importantíssimo, porque Paulo explica que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, sobre o homem, por causa da ordem criacional de Deus. O governo da igreja vem do homem, pois ele foi criado primeiro. Gênesis 2,15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar. Vemos aqui o homem responsável pelo governo. Gálatas 2,18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então vemos aqui
que a mulher é responsável pelo auxílio, pela ajuda. Gênesis 2, 16 e 17. Deus cria uma lei. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Lembre-se, meus irmãos, no momento dessa lei, dessa ordenança, não existia a mulher ainda. Em Gênesis 3, 6, a mulher come, depois dá para Adão, que também come. Depois Deus vem e chama quem? Adão. Não chama Eva. Gênesis 3, 9, chamou o Senhor Adão e disse-lhe, onde estás? E mais adiante, na sentença de Deus pela desobediência, em Eva, Deus dá uma punição pessoal. Versículo 16. Já em Adão, a punição recai sobre toda a criação. A terra agora é amaldiçoada, Adão. Por quê? Porque o homem é o líder, é o governante, a mulher é auxiliadora. Quando a mulher governa, ela está ocupando uma posição que não é dela. Se fosse por causa do costume da época, ele teria dito que isso era porque as mulheres da época não estudavam ou daria algum outro motivo qualquer, mas não, irmãos, não foi isso que ele disse. O apóstolo Paulo não disse nada relacionado ao costume, sim à criação de Deus. Quando você afirma que a rejeição do pastorado feminino é uma influência da cultura da época, você está afirmando categoricamente que a Bíblia não foi divinamente inspirada, e sim culturalmente inspirada. Negando o que diz 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Ah, William, isso é machismo. Absolutamente não, igreja. Deus criou homens e mulheres com igual valor, mas com papéis diferentes. Quando o apóstolo Paulo escreve para os Efésios, ele trata do lar cristão, mais precisamente sobre o marido e sobre a mulher. Sendo claro ao afirmar que as mulheres devem ser submissas ao marido, assim como ao Senhor, Efésios 5, 22. E ele continua explicando o porquê no versículo seguinte, como ele faz aqui em 1 Timóteo. Por quê? Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Se fosse machismo do apóstolo Paulo, Deus também seria um machista. Por quê? Porque Deus deu a Cristo, a Jesus, o papel de cabeça de toda a igreja. Então, após Paulo apontar a doutrina da criação, ele explica a proibição trazendo a doutrina da queda. Versículo 12, ele traz a doutrina da criação, como uma explicação. Versículo 13, ele aponta para a doutrina da queda. Eva foi enganada ao inverter a ordem. Por quê? Eva tomou a iniciativa da decisão teológica, fora da estrutura da proteção do seu marido. É claro que isso não eximiu Adão da responsabilidade. E ele pecou deliberadamente, mas mostra o perigo dessa subversão, dessa troca de funções. Adão falhou em liderar, assim como aqueles homens estavam falhando em Juízes. E Eva saiu da posição de auxiliadora, de ajudadora, posição essa que Deus a instituiu, e foi para a posição de liderança. Paulo diz em 1 Timóteo 2,14, que quando a mulher liderou, o pecado entrou no mundo. Os papéis do homem e da mulher não são construções sociais, são decretos de Deus desde Éden. A submissão da mulher ao marido é em casa e na igreja. E é ilógico inverter os papéis na igreja. Em casa o marido é líder, mas chega na igreja não, é a pastora. Isso é ilógico, meus irmãos, é irracional. Então o que a mulher então pode fazer, William? Você está me falando, a mulher então não pode fazer nada. O que a mulher pode fazer? Vamos avançar, versículo de número 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Paulo aqui, ele não está ensinando salvação pelas obras, não é isso que está sendo tratado, e nem que mulheres que não têm filhos não serão salvas. Não é isso que está sendo tratado. A salvação é somente pela graça, mediante a fé.
Como diz Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O sentido aqui do apóstolo Paulo é outro. E é só a gente analisar o contexto, meus irmãos. O termo salvar-se-á não diz respeito à salvação eterna, diz respeito a se livrar da proibição do versículo 12. O versículo 12 traz uma proibição. Mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Essa é a proibição. E no versículo 15 está a exceção. A mulher pode exercer autoridade sobre seus filhos. Salvar-se-á do quê? Salvar-se-á da proibição de exercer autoridade sobre homens. Está no contexto, meus irmãos, isso é claro. Salvar-se-á a mulher da proibição tendo filhos e exercendo a autoridade de ensino, que é proibida para os homens, para o seu lar, para os seus filhos. A mulher quer ensinar na igreja, ensine para os seus filhos. Os seus filhos são a sua igreja. Salvar-se-á da proibição do exercício da autoridade sobre os homens na sua casa com os seus filhos, no seu lar. O homem contribui para o avanço do reino de Deus, liderando a igreja de forma pública. A mulher, por outro lado, contribui para o avanço do reino de Deus no cuidado do seu lar, de modo privado, liderando seus filhos e governando a tua casa. Enquanto o homem é chamado à liderança pública e proteção, a mulher tem um papel glorioso de preservação da vida, de cuidado, de auxílio, de ajuda do lar, discipulando as gerações, os futuros pastores e futuras auxiliadoras. A mulher é salva dentro da sua vocação específica, não se transformando ou tentando ser um homem. Aplicação final, meus irmãos. Aos homens. Se Deus deu a vocês a responsabilidade da liderança, exerçam-na com sacrifício, como Cristo amou a igreja. A falta da liderança masculina, bíblica, é que muitas vezes causa a desordem. Desordem que foi causada no Jardim do Éden. Que nós, homens, possamos abandonar a passividade, possamos liderar espiritualmente os nossos lares e que possamos amar as nossas esposas sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Aplicação aqui para as mulheres. Não vejam a submissão como um fardo, mas como uma proteção. Sua dignidade não vem de exercer autoridade sobre homens. A sua dignidade vem de serem co-herdeiras da graça, fundamentais na edificação do corpo de Cristo, edificação dos seus filhos. Ou de outras mulheres, como nós vamos ver adiante. Rejeitem o padrão mundano do feminismo. Cultivem a piedade. Entendam a beleza do chamado que Deus lhes deu. E aplicação para todos nós, para toda a igreja, que possamos nos submeter ao quê? A palavra do Senhor. Mesmo quando ela confronta a nossa cultura atual, meus irmãos. O feminismo tomou conta. Tomou conta da igreja, tomou conta das famílias, tomou conta da escola, tomou conta do mercado de trabalho. A palavra de Deus, ela não muda. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão. Palavras de Jesus. Mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que a mulher pode fazer? Meus irmãos, a mulher piedosa pode evangelizar, como a mulher samaritana fez. João 4, 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Desculpa. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? Então, irmãs, evangelizem. Evangelizem outros homens também. Não estou falando do culto público. Falando no dia a dia. Falem de Jesus Cristo. Apresentem o Evangelho. O que mais a mulher pode fazer? Ensinar outras mulheres. E aí, de forma pública, meus irmãos. Olha o que diz Tito 2, do 3 ao 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas,
não caluniadoras, são dadas a muito vinho, mestras no bem, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, mulheres, ensinem outras mulheres. Vocês não podem exercer a proibição, exercer a autoridade de ensino sobre homens. Então ensinem outras mulheres que precisam da sabedoria de vocês. O que mais a mulher pode fazer? Discipular os seus filhos. 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo fala: Timóteo, sua mãe e sua avó, maravilhosas, mulheres piedosas, que te influenciaram positivamente. Isso é lindo, meus irmãos. Mulheres, discipulem seus filhos, como as matriarcas de Timóteo fizeram para com ele. O que mais a mulher pode fazer? Edificar o seu lar, Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede ao de rubis. Edifique o seu lar, irmã. Cuide do seu marido. 1 Pedro 3:1, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Cuidem, minhas irmãs, dos seus maridos, cuidem da sua casa, cuidem do seu lar, cuidem dos seus filhos. Encorajam outros irmãos e irmãs que estão fracos na fé, socorram os necessitados, sirvam na igreja com limpeza, com prestatividade, com presença. Acolham pessoas, irmãs. Vocês não precisam de pregar ou de serem pastoras para fazerem a diferença. Obedeçam a palavra do Senhor. Quem quer fazer tudo o que deseja, não está servindo a Cristo, está servindo a si mesma. Não seja escrava de si, seja escrava do Senhor. Você é pastora, minha irmã? Às vezes alguma irmã está me assistindo, é pastora. Recomendo que abandone seu ministério e obedeça a Deus. Ah, você que não é pastora, mas tem um sonho. Quero ser pastora, meu sonho. Reveja o seu sonho e vá servir a Deus de uma outra forma, meus irmãos. Possamos nos debruçar e abraçar a verdade da palavra do nosso Senhor.